Paz do Senhor, meus amados, tudo bem com você? Hoje se inicia mais uma semana essa que o Senhor separou para minha e para sua vida. E nada melhor que nós já começarmos esse início de semana agradecendo ao Senhor por todo o seu benefício, por tudo aquilo que Ele fez e fará sobre a nossa casa. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, te dou graça, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de nos sustentar, Senhor, até aqui. Obrigada, Pai, pelo alimento, pela paz, pela alegria, pelo ânimo, Senhor, de cada dia. Obrigada pela provisão. Obrigada por ser comigo, Senhor, aonde eu for. Obrigado pela minha família, obrigado pelos meus filhos, minha casa, meu alimento. Obrigada por tudo, Senhor. Fica conosco nessa semana. Nos livra de todo e qualquer mal. Nos abençoa com todas as sorte de bênção, para que cada vez mais o Senhor venha a ser glorificado. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Jesus. Assim eu oro e assim eu agradeço. Amém. Hoje eu queria liberar para você algo que deveria ser tão natural para os filhos de Deus. A palavra vai dizer lá em Provérbios 8:7 assim: minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repusa aos meus lábios. Provérbios está dizendo aqui, Salomão está perguntando a seguinte palavra em forma de versículo: você tem autodomínio sobre o seu falar? Isso era para ser comum entre os filhos de Deus. Ele está dizendo assim: olha, você sabe se comunicar? Você tem sabedoria no falar? Ou você é aquela que peca pelo excesso? Ou você é aquele que peca pelo excesso? E Provérbios está dizendo aqui, Salomão está dizendo para mim, para você, olha, se afasta dos lábios maus. Se afasta das palavras que não têm procedimento e nem respaldo na palavra. Aonde você chegar, você é reconhecida pela sua reputação. A sua reputação mostra quem de fato você é, da maneira que você se expressa, da maneira que você soa na vida de alguém. Só que a Bíblia está dizendo para que a gente venha sair de perto, afastar a nossa boca, os nossos lábios da maldade. Porque quando nós estamos perto da maldade em nossa boca, só profetizamos aquilo que é mal, aquilo que é morte, aquilo que não tem vida do Senhor. E se você é uma boa mãe, se você é uma boa esposa, se você é uma boa filha, se você é uma boa nora, as palavras de sabedoria, ela tem que sair de dentro da sua boca. Por mais que você entre em algum tipo de situação que necessite de você falar e você silenciar para que você não venha dar a sua boca para a maldade, isso ainda é sabedoria. Muitas das vezes a gente acha que sabedoria é falar demais, é falar aquilo até que não deve, e não é. Tem pessoas que falam assim: ela fez isso comigo, ele fez isso comigo, mas pelo menos eu falei. Ela escutou tudo que eu tinha para falar. Mas será que esse tudo que você tinha para falar era com sabedoria? Era o tudo do Senhor para a sua vida ou para a vida de alguma pessoa? Então, minha irmã, eu creio que isso daí não é sabedoria. Isso daí é você dando e emprestando a sua boca para maldizer e para profetizar aquilo que não vem do Pai. A gente tem que entender que em todo tempo o Senhor derrama sobre nós domínio. Domínio não é só para o nosso corpo, para nossas vontades, para nossos desejos, para os pecados que se aloja perto de nós. Domínio também é você saber dominar a sua língua, para não profetizar e não maldizer as coisas que não vêm do Senhor.
Se você é uma mãe, você sabe, todas as palavras que você profetiza sobre o seu filho é palavras de bênção e não de maldição. Bem, a nossa casa, ela tem que ser uma grande referência em questão de uma grande reputação. É tão legal quando alguém vê a gente e fala, olha, aquela ali é mulher de Deus. Nem chega falando perto dela palavras de linguajagens diferentes do que ela é acostumada a falar, porque ela não vai dar nem atenção. Ou melhor, olha como essa família é abençoada, mas você vê, essa família é debaixo da presença do Senhor. Essa família não fala palavras tortas, palavra que traz maldição para sua casa, palavra que traz confronto dentro do seu lar, não. É muito bom a gente ouvir isso das pessoas. Mas olhando para um outro lado, será que nós buscamos esses interesses? Interesse esse de falar com sabedoria, de agir com sabedoria, de escutar com sabedoria, de filtrar com sabedoria tudo que entra e tudo que sai de nós? Porque a sabedoria, ela é liberada para mim e para você. Porém, você que decide querer usufruir de tudo aquilo e os benefícios que ela dá para você. O falar de nós, o nosso bom falar, ela depende de uma boa sabedoria. Quando você tem sabedoria, os conselhos que você dá para o seu marido é excelente. Quando você tem sabedoria no seu falar, você dá um conselho aos seus filhos com entendimento e com resposta em tudo aquilo que eles estão passando. Uma mãe que é sábia, ela profetiza bondade sobre a vida dos filhos. Uma mulher que também proclama as verdades, que não se afasta da verdade do Senhor, que não se afasta da língua que traz bênçãos do Senhor para a terra. Ela sim, ela é uma boa esposa. Ela sabe manusear o seu marido para onde ele for, o passo que ele der, a maneira que ele escolher. Ela sabe encorajar ele com a sabedoria que exala nos lábios dela. Por isso, mulher, você precisa ter o domínio próprio, a mansidão, o domínio próprio, para enxergar onde o seu marido está e você saber aconselhar aonde ele parou. A sabedoria, ela tem que proceder dos seus lábios. Ela tem que exalar de dentro para fora, para que você venha viver uma vida plena, uma vida em Deus e uma vida com entendimento na Santa Palavra. O Senhor adora e ama você. Quando você, não só por isso, ele não deixa de amar, mas eu quero te dar um exemplo. Ele ama ver você quando você profetiza palavras de conhecimento, palavras de bênção, palavra que não fica estacionada, mas que sai da zona de conforto com sabedoria. O Senhor acha amor em teu coração, porque você está dizendo para ele que você entendeu a mensagem do Evangelho a respeito da sua vida e a respeito do seu casamento. Quando nós mulheres somos sábias, a gente sabe levar nossa casa com entendimento na palavra. A gente sabe entender que há um tempo para todas as coisas, e quando nós alcançamos a sabedoria no falar, a gente entra em situações e entra em constrangimento, mas saímos de constrangimento pela sabedoria que exala da sua boca. Mulher e homem também, aprenda a falar com a sabedoria do alto. Entenda as suas palavras, respalde as suas palavras com aquilo que o céu já falou e ditam sobre vocês. Aprenda a falar com certeza, com firmeza, mas com sabedoria. Seja certa em suas palavras, exale bondade, profetize bênção, profetize amor através das suas palavras, porque é isso que o Senhor quer de você. Amém? Eu oro para que você cada vez mais venha ceder
dependente do Espírito Santo para entender quando você tem que falar e quando você tem que silenciar. Porém, que as suas palavras sejam palavras de bênção na vida de qualquer pessoa que estiver perto de você. Que as suas palavras, ela seja palavra de bênção e não de maldição. Que vocês aprendam a falar e ensine os seus filhos a falar corretamente. Que os seus filhos venham ver vocês como exemplo de homem e mulher sábios que fala com sabedoria, com domínio e com mansidão para a vida de alguém. Amém? Que Deus te abençoe.